No dia 15 de agosto de 1967, Dom Amandio Tomás era ordenado sacerdote. Um percurso de vida que passou muito do seu tempo por Roma e que depois, já neste terceiro milénio, se foi concretizando em Portugal, primeiro como Bispo Auxiliar de Évora e agora como Bispo de Vila Real. Um percurso que queremos agora recordar com Dom Amandio Tomás, que cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa Paulo. E parabéns pelas bodas de ouro de ordenação sacerdotal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Podemos afirmar que foi sacerdote em Roma e bispo em Portugal, enfim, considerando assim o seu percurso de vida? Em grande parte é verdade, porque eu estive praticamente ausente da minha diocese 40 anos, no conjunto. Estive 27 anos em Roma e, de facto, também estive noutras dioceses, um ano em Lamego a ensinar Teologia no seminário e 5 no Porto. Portanto, também como professor de Teologia? Como professor de Teologia, exato. E temos que começar por essa data, há 50 anos atrás, da ordenação sacerdotal. É natural de Chaves, estudou depois Teologia também no Nordeste Transmontano, não é? Que memórias tem do dia da ordenação sacerdotal? Portanto, eu nasci de facto numa aldeia a 20 km de Chaves, exatamente contígua à aldeia do Sr. Dom António Marte, e portanto nasci a 23 de abril de 1943, fui batizado a 30 de abril desse mesmo ano, e depois com 12 anos fui para o seminário de Vila Real, onde estudei, portanto, as ditas Humanidades e depois Filosofia e Teologia. Fui ordenado diácono dia 21 de dezembro de 1966, pelo bispo de então, que era Dom António Valente da Fonseca, ao qual sucedeu Dom António Cardoso Cunha logo praticamente 2 semanas depois, dia 6 de janeiro, e então estive aqui em Fátima, no lugar onde nos encontramos, no dia 13 de maio de 1967, quando o bem-aventurado Santo Paulo VI aqui esteve, portanto no 50º das aparições. Na altura era diácono, portanto, e ajudei a distribuir a Sagrada Comunhão. Um dia de muita chuva, torrencial mesmo. Viemos do norte, eu e os meus companheiros, todos de batina, e aqui participámos nessa peregrinação grandiosa, que foi realmente grandiosa. Uma ligação aos vários pontificados que começou desde logo no tempo de diaconado. Exatamente, exatamente. Mais estreita futuramente, mas agora ainda nesses anos. Exato. No dia, então, 15 de agosto, dia da Nossa Senhora da Assunção, fui ordenado no seminário de Vila Real, fui ordenado diácono na Sé Catedral, mas presbítero fui ordenado na própria capela do seminário, e onde o bispo residia também. Depois o Sr. Bispo mandou-me, Dom António Cardoso Cunha, mandou-me para Roma. Cheguei a Roma no dia 15 de outubro de 1967. Estive ainda no antigo colégio, chamado Palácio Alberine, na Via Banco, em Roma, não é? Exato, na Via Banco Santo Espírito 12. E depois ali a nossa vida era ir para a Pontifícia Universidade Gregoriana, confiado aos padres jesuítas. Íamos a pé, normalmente, às vezes de autocarro também, e ali estive 2 anos. Concluída a licenciatura, vim para Portugal e o meu bispo mandou-me para a diocese de Lamego, para a cidade de Lamego, onde foi professor de Teologia Dogmática nesse seminário. E nós já vamos também recordar esses anos em que foi docente. Primeiro, esse contacto... O bispo do Porto foi meu aluno, por exemplo, lá. O bispo de Porto foi seu aluno em Lamego. Primeiro esse impacto de jovem sacerdote que chega a Roma, um mundo novo, como é que tudo isso aconteceu? É de facto um impacto grandioso, porque chegar a Roma, chegámos de comboio, eu ia acompanhado de um padre da minha diocese que já faleceu, que depois foi reitor do seminário, o Monsenhor Celas, e um padre, o Cônego Rosa, que era de Viseu. Lá fomos nós praticamente 2 noites e 3 dias, era uma ação assombrosa, porque os transportes não eram os de hoje, eram os de antigamente. Chegámos a Roma, à estação Termini, que é a estação central de Roma, alugámos um táxi com muitas malas. Tenho até uma recordação, que é que chegando à fronteira de França, era preciso mudar de comboios, por causa das linhas. As linhas são mais estreitas em França que na Espanha e Portugal. E então
a mala carregada de livros, sei lá de quê, fiquei com a asa na mão e partiu. Foram eles que me ajudaram e lá chegámos até Roma desta vida atribulada. Chegámos ao colégio à noitinha, o senhor reitor, que era o Monsenhor Cardoso de Carvalho, Manuel Cardoso de Carvalho, recebeu-nos muito amavelmente, logo nos fez as primeiras recordações. Sei que para o outro dia fomos visitar as catacumbas de São Calixto, onde celebramos a Eucaristia. E depois foi aquele primeiro contato com Roma, a ida ao Vaticano, ouvir o Papa ainda, que na altura era o Papa Paulo VI, que era admirável ouvi-lo, e na Praça de São Pedro, e portanto lembro-me bem de tudo isso. Primeiro para estudar então teologia dogmática e depois Sagrada Escritura, Bíblia, portanto ciências bíblicas, no Pontifício Instituto Bíblico, que é também dirigido pelos padres jesuítas. Cheguei lá, já depois de vir do Porto, onde ensinei teologia dogmática, cheguei lá, portanto, em 1976. Naturalmente foram anos duros, porque era um ano de contacto com as línguas, hebraica, grega, siríaca, aramaica e outras do género, e era um trabalho duro, sobretudo o trabalho de aprendizagem linguística, que é muito difícil. O chamado propedêutico é terrível. Tive alguns professores importantes, como o padre Alonso Schöckel, o cardeal Martini, que era na altura o reitor do Pontifício Instituto Bíblico, foi meu professor de crítica textual, era especialista de São Paulo, etc. Portanto, ali passei, acabada a licenciatura, depois em Ciências Bíblicas, no Bíblico, é que me retiveram em Roma para lá prosseguir como vice-reitor do colégio, e depois que o Sr. Dom Teodoro foi nomeado Bispo da Madeira, então fiquei eu como reitor. E ficou durante alguns anos, um período que também já iremos falar. Gostava que recordasse connosco ainda os anos 60 e 70 em Roma, o tempo da recepção imediata do Concílio Vaticano II. De que forma é que o Vaticano viveu e recebeu essas conclusões do Concílio? Claro, chegando lá em 67, vivi naturalmente o período de transição. Quando lá cheguei, ainda nós celebrávamos um a um, individualmente, numa espécie de catacumbas que o Sr. Dom Custódio Alvim e o Sr. Tinham construído, e ali construímos ajudado por ajudávamos uns aos outros, era um padre a celebrar e o outro a responder, e só depois é que íamos para a Gregoriana para assistir às aulas, naturalmente. Sendo um colégio de sacerdotes, existiriam muitos altares. Exatamente, era um colégio de sacerdotes. Na altura tínhamos um seminarista que era natural de Coimbra, que veio já a falecer, chamado Tomásio, mas o resto era tudo sacerdotes. Alguns deles até já cônegos, já tinham estado em Portugal, já com uma idade de 40 e tantos anos, ou era um jovem de 24 anos, naturalmente era ainda um pouco imberbe. Essa transição foi de alguma forma serena, ou como é que aconteceu nos ambientes romanos? Foi relativamente serena, pois eu quando lá cheguei estavam já lá os meus colegas mais velhos, entre eles estava lá o Sr. Dom José Policarpo a preparar o seu doutoramento, e estavam outros padres de Lisboa e outros já de mais idade, porque mantinham um certo respeito naturalmente como jovem. Pois foi um período de uma aprendizagem importante e de uma adaptação à liturgia nova. Depois sei que no meu segundo ano já concelebrávamos em 69. Já concelerávamos. Um bocadinho tarde, não? É um bocadinho tarde, porque foi aquele período de adaptação. E depois, portanto, um período de adaptação, mas um período sereno, calmo. Tínhamos passeios habitualmente, tínhamos grandes passeios pela Itália toda, em que íamos de autocarro e às vezes de barco, para a Sicília, para o Alto Adige, para o Tirol, para o Norte da Itália, além de outros passeios mais pequeninos que tínhamos também. Porque eu já cheguei a um tempo em que se começava já a vir a Portugal nas feiras da Páscoa e Natal, coisa que não aconteceu comigo, mas íamos para as paróquias ajudar, confessar. Eu recordo-me que estive um dia inteiro a confessar em Verona, em São Giovanni e Lopatoto, nos arredores de Verona, evidentemente uma pessoa que mal alinhava ainda o italiano e ouvir dialeto, o que era interessante.
Portanto, foram aquelas viagens de comboio, o contacto com os italianos, que são admiráveis, são abertos, sempre muito expansivos, é interessante. Tínhamos também no próprio colégio irmãs italianas, as irmãs de São José, que foram extraordinárias, tão sacrificadas, que realmente fizeram tanto pelo colégio e eram verdadeiras mães. Tempos, por certo, muito marcantes, e prova disso enfim, é a memória muito precisa sobre datas e locais que Dom Amádio tem de todos esses tempos em Roma. Acredito que um outro momento marcante terá sido a sucessão enfim, aqueles dois pontificados logo no final da década de 70, não é? A sucessão de Paulo VI para João Paulo I e depois João Paulo II. Estava em Roma nessa ocasião? Não estava em Roma. Foi precisamente no dia que eu cheguei a Portugal, soube-o em Matosinhos. Ah, sim? Porque tinha chegado do aeroporto, fui visitar um parente meu e estava a dar a televisão, a dar um grande programa sobre Paulo VI. O que é que aconteceu? Tinha falecido. Portanto, foi no dia 6 de agosto, não é? 6 de agosto de 1978. E tinha morrido Paulo VI. Depois eu fui para a minha aldeia e aqueles 33 dias de João Paulo I eu vivi-os aqui em Portugal. Quando soube da morte de João Paulo I em Florença, fui passar uns dias a Florença, estava no hotel de Florença, quando soube da morte de João Paulo I. Fui logo imediatamente para Roma, assisti naturalmente ao funeral de João Paulo I e assisti à eleição de São João Paulo II. Isso, claro, vi logo. E esse pontificado, o que é que significa para si o longo pontificado de João Paulo II? São João Paulo II foi um pontificado extraordinaríssimo. Marcou uma época importantíssima da história da Igreja e que eu tive a oportunidade depois de estar bastante perto, porque quando ele foi declarado Papa, portanto, no dia da eleição, eu estava na Praça São Pedro. Já tinha estado no dia anterior, mas tinha saído o fumo negro, mas nessa altura saiu o fumo branco. E recordo-me bem das pessoas que estavam ao meu lado, duas senhoras que quando foi apresentado na varanda da Basílica, da fachada, quando o apresentou, foi apresentado Karol Wojtyła, uma senhora disse, mas como? Não é italiano? Quem é? A Igreja está perdida. Deitou as mãos à cabeça. E eu disse, minha senhora, não está perdida nada. A Igreja não está perdida. Vem de um país de mártires, de um país de perseguição. Tenha confiança. E de facto o Papa veio, falou e conquistou logo o coração dos italianos. Porque começou logo por dizer, se sbaglio mi corrigerete, se errar, vós me corrigireis. De maneira que todos começaram a rir. E depois foram aquelas célebres palavras que disseram, não tenhais medo, abri as portas a Cristo, antes escancarai-as, abri-as de par em par. E portanto ele cativou logo o coração dos italianos. O Papa João Paulo II foi um Papa muito amado dos italianos. Nós sabemos-lo bem. Onde vinha esse conjunto era um de papas místico, italianos. mas também era um artista, tinha uma vocação artística e quando eles aplaudiam, ele esperava que aplaudissem. E era muitíssimo aplaudido, como nós sabemos, tantas vezes. Fui às audiências, fui aos encontros na praça, pois tive a oportunidade de estar com ele tantas vezes pessoalmente. Como é que foi a relação de São João Paulo II com o Colégio Português? Foi muito boa, porque o João Paulo II, primeiro, visitou o Colégio de Português num dia de inverno, com uma nevada grandíssima, e tivemos de retirar a neve para o carro entrar. E eu era reitor na altura, em 1985, e portanto quando ele chegou havia muita neve. Levava um cinturão de segurança. Já tinha ocorrido naturalmente o atentado, já tinha vindo a Fátima. Portanto a relação com o colégio foi extraordinária. O Monsenhor Stanislau, atual cardeal de Cracóvia, fazia o favor também de ser meu amigo e de se lembrar sempre do colégio. Fui muitíssimas vezes lá
celebrar a Eucaristia, os alunos foram lá celebrar a Eucaristia na capela privada do Santo Padre. Era um encanto vê-lo a rezar, porque era um santo, ele perdia o tempo, nós estávamos à espera de ver quando acabava, após a missa, de joelhos, era impressionante. E depois, recordo-me bem, na ceia, no colégio, ele a cantar os cânticos de Natal, Arre, Borriquito, vamos a Belém, a cantar ali, comeu pouco, naturalmente, mas a cantar, e tão aberto, tão encantador, de facto, as pessoas... muito próximo também daquele com quem estava. Sem dúvida, sem dúvida. A amizade, enfim, nós poderíamos detalhá-la muito mais, se o tempo nos permitisse, infelizmente não a conseguimos, porque a amizade depois com o Papa Bento XVI também é desde os inícios da década de 80, né? Enquanto era prefeito da congregação. Convidou para ir ao colégio fazer uma conferência? Aquilo começou por nosso primeiro encontro, ele tinha entrado em março e depois, em novembro, nós tínhamos já no colégio alguns alunos alemães. E era aquilo que chamam os Freisemester. São alunos que estão ainda em preparação, uma espécie de noviciado antes da teologia, ou nos princípios da teologia, têm um tempo de fora dos seminários, em que é um tempo de prova, de alguma maneira. E então, tínhamos vários alunos desses, mostraram-se desejosos de ouvir o cardeal, que naturalmente era um magnífico professor, foi professor em 5 universidades, como sabe, desde Freising, Munique, depois a Bonn, a Münster, a Tübingen e depois a Regensburg. Portanto, é um prodígio de saber de teologia, um cérebro, um gênio humilde, de facto, como eu tive a oportunidade de o conhecer. E então quiseram que eu o convidasse, eu convidei-o. Ele esteve lá, esteve-lhes a falar, e depois foi o princípio de muitas vindas ao colégio, porque inclusivamente o Papa Bento, mesmo já depois de Papa, tinha um encontros periódico com os seus doutorandos. Alguns deles são conhecidos, o cardeal Schönborn, por exemplo, do arcebispo de Viena. E então... E o padre Henrique Noronha Galvão, de Portugal. Também exatamente, português, e que esteve lá também. Sim. Portanto, tiveram um encontro no mês de setembro, no Colégio Português. E o cardeal Ratzinger então foi lá, ia lá, ele não habitava no colégio, tinha um quarto à disposição que eu lhe colocava para descansar se precisasse. E depois tinha o salão onde havia os temas. O tema que lá abordaram nessa altura foi precisamente o serviço de Pedro à Igreja. Portanto, o ministério papal. Vejam lá. Foi o tema que eles abordaram. Estavam professores de muitas proveniências, de muitos lados, nem todos eram católicos, porque ele tinha alunos ortodoxos, protestantes, e que se interessavam pela teologia, estiveram lá todos, foram hóspedes do colégio e comíamos todos juntos, naturalmente. E foi uma amizade pessoal. A própria irmã do cardeal de então, é a Maria, que era pequenina, que veio a morrer exatamente junto da Campa dos Pais, e ia lá almoçar para estar connosco. Com o Papa Bento podemos falar de uma amizade pessoal que começou desde esses anos. Sem dúvida, sem dúvida. Acompanhei, começava a Fátima também, no mês de outubro. Em 96, não é? 96. E veio se coloca também com a irmã Lúcia. Exato, fomos a Fátima, onde estiveram também alguns bispos, o Sr. D. João Alves, o Sr. D. Serafim, o bispo de Moscovo, católico, do Cazaquistão, da Nova Sibéria, e um polaco também, e estiveram alguns monsenhores, e o Padre Condor, naturalmente, o Padre Condor, que esteve, e depois de termos falado em conjunto, no encontro com a irmã Lúcia, perguntaram, Sr. Cardeal, se queria falar sozinho com a irmã Lúcia, e ele disse, fica o Monsenhor Tomás comigo. Portanto, fui o intérprete. Intérprete que não precisa ser intérprete, porque ele é tão inteligente que ele percebe tudo. No momento da eleição do Papa Bento XVI, como foi recebendo as reações que chegavam de muito lado, muitas delas não as mais positivas em relação à escolha do cardeal Ratzinger? Sim, eu recordo-me que estava com o Sr. Dom Maurílio, a quem aproveito para saudar,
porque foi um verdadeiro irmão e pai para mim. Tenho por ele uma veneração muito grande, pelo seu Dom Maurílio. Quando era Bispo Auxiliar de Évora, De na Évora, altura, exatamente. E estava a ouvir televisão com ele, para saber quem era o Papa. E quando o cardeal protodiácono, que é quem anuncia, disse Iosefus, eu disse, já sei quem é. Sentei-me e já sei quem é. Porque José, há muitos Josés, é verdade, mas era ele. Portanto, foi de grande júbilo para muitos, é verdade, para outros não tanto, mas... Críticas injustas, na sua opinião? Sem dúvida, porque ele, o arcebispo de Viena, que foi seu aluno, classificou, e muito bem, segundo o meu parecer, é um gênio humilde, é uma pessoa de um diálogo, vai até ao fim, ouve, interminantemente, ouve, é paciente, é um bocadinho quebradiço de saúde, um bocadinho assim, foge, não gosta do primeiro plano, é assim, mas é um homem, um santo. Eu considero um santo. Se lhe disser que quando vinha Fátima, ele me trouxe a mala, eu protestava, e ele pegou-me na mala e é que me trouxe no aeroporto. Veja lá. Como é que... Aliás, os santos, os grandes, os importantes, são sempre humildes. Tem essa marca da humildade. Se não forem, também não são grande coisa. Foi por essa marca da humildade também que ele pediu a resignação, na sua opinião? Creio que sim. Aliás, ele teve a ocasião de explicar, eu já li, e até em livros que ele me tem oferecido muitos. Portanto, ele, como sabe, tem problemas de coração, tem pacemakers, tinha havido já grandes dificuldades na sua viagem ao México e aproximava-se a Jornada Mundial da Juventude, que se tornou uma instituição com João Paulo II. João Paulo II era fortíssimo, mesmo depois do atentado, ele era um alpinista, era um homem que fugia de Roma às escondidas para ir para os Apeninos esquiar, não era? Era um desportista, era um homem de... Este é mais enfermiço, quebradiço da coisa. É uma mente, isso sem dúvida. Portanto, ele viu o problema. O médico tinha-lhe proibido. Ele não se sentia com força, já tinha havido problemas quando foi de viagem ao médico, de voltar a passar o Atlântico. O médico tinha-lhe proibido e então ele disse, é agora e é melhor ser antes da Páscoa para o novo pontífice entrar já na Páscoa, porque a Páscoa exige muito, naturalmente, um bispo, de todos os bispos. Portanto, eu creio que ele inteligente como é, portanto, diante de Deus, escolheu o melhor para a Igreja. E pensou na Igreja, não pensou nele. E isso é admirável. Eu acho que abriu uma porta e um procedimento futuro, sei lá o que será, mas, evidentemente, eu creio que é importante. Porque também quem viu o grandioso e santo João Paulo II, nos últimos momentos da sua vida, e como sabe, tudo está nas mãos de Deus e até se podia ser de outra maneira. Eu tenho a minha mãe, há 2, 3 anos, quase com 100 anos, alimentada por um tubo e, portanto, não sabemos ao que chegamos, não é? Cada um de nós. Portanto, acho que foi uma medida inteligente, uma medida tomada em prol da Igreja, não fugiu, mas viu que o melhor para a Igreja de Deus seria escolher um novo pontífice que realmente correspondesse às expectativas de ir ao Brasil e de ter forças para poder pois, servir a Igreja num tão necessário e difícil ministério. Que é já esteve com o Papa Emérito depois de... Sim. Estive, está muito fraquinho, com a mente muito lúcida, mas alquebrado, não pode andar, custa-lhe muito andar, anda com andarilho, não é? Anda com andarilho, assim, uns passos pequeninos, dei alguns passos com ele e ele de andarilho, no Jardim do Vaticano, junto do convento onde reside. Uma longa presença no Vaticano, sobretudo como reitor do Colégio Português, foram 20 anos, não é? Foi uma situação que ajudou à proximidade entre Portugal, entre a Igreja Católica em Portugal e o Vaticano. Foi
frequentemente chamado a mediar esses contactos? Evidentemente que qualquer papel de qualquer reitor é o hoje, foi o ontem e sei-lo-á, penso que no futuro. Portanto, por natureza das coisas, o reitor é sempre um mediador entre o episcopado e as congregações de dicastérios romanos, e isso eu fiz e continuei a obra que fazia o Dom Teodoro. Evidentemente que antes dele fez o Dom Manuel Cardoso de Carvalho, que fez o Dom Alvim, que fez o Dom João Saraiva, e que fez o Monsenhor Carreira, é evidente. Essa missão pertence, digamos, à própria missão dos reitores. E eu muitas vezes ia ao Vaticano. Eu recordo-me que um dia, lá no Vaticano, até foi no banco, lá no Vaticano dizia assim: não quero que lhe arranjemos aqui um quarto para dormir. Porque é evidente, não é só até, nem era só o episcopado português, na altura até era mais o episcopado angolano e moçambicano, porque eles precisam de tudo e precisam de mais coisas. Os portugueses ainda pelos próprios meios lá chegavam, mas os angolanos realmente deram bastante o que fazer. Mas são bons amigos. Encontraram o Sr. Cardeal Nascimento, o Sr. Arcebispo do André Moaca, com quem eu tinha estudado, era um dos cônegos quando estava no antigo colégio, e que depois foi Arcebispo de Luanda, e depois, já como emérito doentinho, foi praticamente para o colégio, ali quase por uma casa de repouso, mas ainda ia ouvir as aulas à Pontifícia Universidade Urbaniana, ali a 2 passos. Era um entretempo para ele. Era um homem maravilhoso. Portanto, tive a oportunidade de servir de intermediário entre uns e outros, em várias situações. Às vezes até fui mandado secretamente para algumas missões de libertação de missionários. Vim a Lisboa, por exemplo, uma vez, mandado pelo Vaticano. São estas coisas. Portanto, e há, às vezes, em problemas de ordem religiosa, a congregação dos religiosos, a congregação do clero, a congregação da fé, a congregação da evangelização dos povos, era preciso vir lá. Além disso, também o colégio, desde que passou a ter poucos portugueses, porque só teve 5 na altura em que o Sr. Dom Teodoro lá esteve, e por isso é que abriu a grupos de peregrinos, e depois ou abria seminaristas, os alemães e outros, e depois a outros países apátridas, ainda hoje, lá estão, coreanos, temos tantos. Tenho 3 bispos no Japão, de que fui reitor, por exemplo. Tenho bispos na Índia, tenho bispos na América Latina, o bispo de Singapura, vinha saber há dias e eu nem sabia, o arcebispo de Singapura é William Goh, foi aluno do colégio, e tantos outros. Portanto, esta abertura à internacionalidade, às várias nações, fez com que nós também tivéssemos de tratar com o Vaticano, por exemplo, pagava aos países de missão. Os alunos angolanos, os alunos moçambicanos, são subsidiados pela Congregação da Propaganda Fide, a evangelização dos povos. E eu tinha de lá ir, evidentemente. Portanto, tive um bom... Também depois, quando lá estive, também fui um dos membros do Conselho para os Congressos Eucarísticos Internacionais, nessa qualidade até vim a Sevilha. Pronto, é inevitável. Conhecia os corredores todos do Vaticano, não é? Conhecia, pois é evidente. Daí Lá não me perco, geralmente não me perco. Essas missões que lhe confiaram de libertação de missionários diziam respeito a missionários que estavam de passagem por Portugal? Ou... Não, que tinham sido raptados, refiro-me concretamente a um caso de Moçambique, e que estavam fora de Moçambique. E tratava-se de contactar a Renamo, os chefes da Renamo, que entretanto foi morto, e vivia em Lisboa, e portanto, para ver se realizava realmente, dias depois fez-se, mas eles também tinham a dificuldade em libertá-lo são e salvo, para lhe depois não atribuírem da outra parte que o tinha morto. Enfim, problemas. Missões delicadas, não é? Delicadíssimas, claro. Que felizmente acabaram em bem. Sem dúvida. Acabaram em bem. Desses tempos, acredito que em Roma muitas memórias, como fomos vendo, estão muito presentes. Depois, o seu percurso sacerdotal, nos últimos anos, está a ser vivido em Vila Real, regressou à sua diocese de origem como primeiro bispo coadjutor e depois bispo diocesano.
Eu perguntava-lhe de que forma é que agarrou a igreja local onde nasceu para a dinamizar, para lhe dar vitalidade, a partir do muito que foi aprendendo e vivendo nos ambientes romanos. Como sabe, o Papa São João Paulo II mandou-me para Évora. Sim. Por causa da doença 2001. da altura do Monsenhor Dom Maurílio, porque teve aquele incidente no aeroporto. E mandou-me para Évora. Depois, em 2007, o Papa Bento nomeou-me para Vila Real, para ir ajudar outro bispo doente, que entretanto fez, no dia 6 de janeiro de 2008, fez o transplante. Sim. E eu entrei depois em fevereiro, fui nomeado dia 5 de janeiro, e entrei em fevereiro em Vila Real. Ele ainda estava na clínica em Coimbra. Portanto, eu fiz o melhor que pude para estar ao lado dele, para o ajudar e para ajudar a Diocese. Tratava-se naturalmente de um regresso à minha Diocese, depois de 40 anos de ausência. De facto, quando a gente diz ninguém é profeta na sua terra, costuma-se dizer, é o dito evangélico. E é verdade, em grande parte. Mas eu também tinha estado fora. Para mim era um pouco algo desconhecido. Não a terra, nem o seminário, mas as pessoas, os mais novos, já são de outra geração. Fui para lá e dei o melhor que pude, ajudando o bispo titular, que era o Sr. Dom Joaquim, que entretanto partiu, como já sabe, e que esteve bispo titular até 2011. Dia 17 de maio, quando ele completou os 75 anos, portanto, passei eu a ser o bispo titular. E agora lá, tento fazer o melhor que posso, apostar na evangelização, na formação, no envolvimento dos leigos, dos jovens, de todos, para que a Igreja não apareça como um monstro, isto é uma obra só de bispo e de padres. É o corpo misto de Cristo, onde há muitas funções, e onde todos são chamados a dar a sua quota parte na divulgação do Evangelho. Aliás, eu quando fui ordenado padre há 50 anos, escolhi o lema de Santa Teresinha de Menino Jesus, doutora da Igreja, que era Deus e as almas, o mais não conta. Portanto, eu temos de apostar na comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, que eu escolhi também como o tema Cristo, fonte, vida e esperança para o meu lema, para o meu episcopado, e, portanto, fazer com que todos conheçam Jesus Cristo e que o conheçam o maior número de pessoas. É isso que eu tento fazer nos vários programas pastorais. Agora dedicámos 3 anos à família, agora iniciamos com das vocações dos jovens, na expectativa do Sino dos Bispos dedicado aos jovens que aí vêm, e também na celebração do ano centenário de Fátima. E eu lancei-lhe este repto, que é o repto de Maria Virgem, Santíssima Virgem aos pastorinhos. Não quereis oferecer-vos a Deus. Portanto, vamos apostando em conquistar jovens, em conquistar pessoas, em conquistar novos ministros da ação pastoral para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. No seu trabalho episcopal em Vila Real há uma marca cultural também muito forte, nomeadamente pela música, pela presença da música na Sé. Pela música nós não temos grandes músicos porque nós somos pobres. Mas o Dom Mano sabe trazê-los a Vila Real. Bem, alguns, exatamente. Porque não somos pobres de pessoas, pobres de meios económicos, pobres de gente, porque é uma região que está a desertificar-se. A olhos vistos, desde 1960. E esse é um problema. É um problema que não é só Vila Real, é todo o interior, como sabemos. Mas temos apostado nisso, como sabe, já sei a que se refere, temos lá agora um órgão de tubos, Sim. O Monsenhor Agostinho, que é o reitor do Instituto de Santo António, em Roma, pois também ajudou muito e providenciou para que o tivéssemos. Está lá, vem de vez em quando um maestro que eu nomeei também como maestro titular e que é um italiano e vem quase todos os meses, se não vem ele, manda outros e, portanto, há um certo desenvolvimento, mas precisaríamos de jovens formados nessa área, como noutras áreas, como a da comunicação, como a da teologia moral, como tantos outros, mas temos poucas pessoas, pouco dinheiro, poucas pessoas, somos pobres, mas não há que desanimar, é preciso fazer um pouquinho do que pudermos, para deixarmos aos outros, aos vindouros, um mundo melhor. Sem dúvida que é esse o objetivo de todos e também deste percurso de 50 anos de
ordenação sacerdotal. Agradeço-lhe, Sr. Dom Amândio, ter partilhado connosco memórias e acontecimentos, factos que, por certo, marcaram a sua vida e que foram recordados com tanta vitalidade. E felicidades. Muito obrigado, Paulo. Obrigado para o programa Eclésia, que é o nosso programa. Sim. E em que devemos, de facto, apostar. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus nos ajude. Felicidades. Muito obrigado. O programa onde, de facto, quisemos recordar este itinerário de vida, um itinerário de sacerdócio de Dom Amândio Tomás, ordenado padre precisamente há 50 anos. Votos de uma ótima tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.